Evangelho de Lucas 23, versículo 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Até aí. E a minha pergunta para você hoje é: o que você tem feito? Como é que você tem gastado o seu tempo? Como é que tem sido o seu dia a dia? Eu quero que você comece essa oração da manhã, nesse dia de hoje, pensando como é que o seu dia é. Como é que é o dia a dia? Como é que você começa? O que é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Você desliga o despertador, você olha seu e-mail, você vê como é que está o trânsito. Como é que você tem vivido o seu dia? Como é que tem sido esse passo a passo, né? E por que eu estou te perguntando isso? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Todos nós estamos sendo confrontados com a inteligência artificial. Todos nós estamos pensando, será que minha área de trabalho vai ser substituída por ela? O que ela pode fazer? Como é que ela pode agregar nas minhas habilidades? E todo mundo está descobrindo um pouquinho mais disso, né? E aí eu me perguntei, se eu pedir para a inteligência artificial escrever uma oração, o senhor ia ouvir essa oração? Ou melhor, se eu ia pedir para a inteligência artificial criar uma música, ela já tem essa habilidade. Isso seria um louvor? Olha só. E se eu pedisse para essa inteligência artificial cantar uma música, um louvor? Isso ia ser adoração? E a gente sabe a resposta. Não. Pode ser lindo, provavelmente ela canta melhor que eu, qualquer um de nós. Mas isso seria adoração? Não. Então, qual que é a grande diferença minha para uma máquina? O que me difere de uma máquina? Eu vou ser bem objetivo, porque estamos numa oração da manhã. São sentimentos. Uma máquina nunca vai poder ter sentimentos. Nunca. Ela pode fazer de conta que ela tem sentimentos, mas ela nunca vai ter sentimentos. A grande diferença nossa de uma máquina é que a gente tem sentimentos. Você já se viu nessa situação que você acorda de manhã triste, angustiado? Eu sou da personalidade mais artística, né? Então, de vez em quando, eu tô assim, uau! Aí assim, e tal. Sentimentos que a gente tem dentro de nós. E não é que isso, muitas vezes, orientam para onde que nós estamos indo? Talvez o seu dia a dia está lotado em aquisições, em bens materiais, você fala assim, poxa, eu tenho ambições. E eu vou te falar uma coisa, as suas ambições, elas são tão velhas que nem a história da humanidade. Desde a história da humanidade, o ser humano ele quer ter bens materiais, ele quer ter sucesso, ele quer ter recurso financeiro, ele quer uma casa ao 10, ele quer ter uma aposentadoria. Todas essas ambições que qualquer um de nós, seres humanos normais, tem, são ambições muito naturais que já existem tem muito tempo. E a minha pergunta é, o seu dia a dia tem sido assim? Aí eu me deparo com o Evangelho de Lucas, onde que nessas partes onde que Jesus está morrendo, onde que ele está na situação mais angustiante da vida dele, ele olha para aquelas pessoas que mataram ele, estão matando ele fala assim, Senhor, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Eu acho que ele está falando para mim, cara, Daniel, você não está sabendo o que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu fico pensando, se Jesus fosse olhar para o meu dia a dia, onde que eu estou correndo atrás de pagar minhas contas, a primeira coisa que eu olho de manhã cedo é, será que já foi depositado? Será que já não foi? Eu acho que Jesus fala assim, cara, você não sabe o que você está fazendo. Naquela época, eles talvez crucificaram Jesus. Mas eu acho que eles não sabiam o que está fazendo. E o que me chama a atenção é que Jesus... Alguém aqui sabe se o povo que estava crucificando Jesus sejam aquelas pessoas que estavam gritando, crucifiquem-o, ou aqueles que estavam fazendo de fato, pregando ele na cruz, eles pediram perdão? Eles pediram perdão? Senhor, me perdoa? Não. Eles nem precisaram pedir perdão para Jesus perdoar. Então, sabe, eu quero te encorajar hoje, tanto faz o que você está fazendo, como é que o seu dia a dia está preenchido. Jesus, ele te perdoa, ele te ama. Então, nunca pense que você não é amado do Pai e que você não tem mais chance. Existe uma mentira do diabo que tem levado pessoas ao suicídio porque primeiro ele ilude a gente, depois ele fala que já é tarde. E eu estou aqui nessa manhã para te falar assim, olha só, tanto faz o que você está fazendo, não é tarde. Ele te ama incondicionalmente. Ele te perdoa mesmo antes de você vir para a oração da manhã e pedir perdão. Ele fala assim, Senhor, eles estavam matando ele. Eles crucificaram ele.
Antes deles pedirem perdão, antes deles terem um encontro com o Messias ressurreto, antes de qualquer coisa, antes deles terem a possibilidade de demonstrar remorso, antes deles verem a maravilha acontecer, ele já perdoou eles. Esse é o nosso Senhor. O nosso Senhor Jesus não é aquele que acusa. Se você lembra de pecados do teu passado, se você lembra de situações que te puxam para baixo, você pode ter certeza que é o diabo tentando tirar você da reta, porque o nosso Jesus ressurreto é assim: eu te amo, eu te perdoo. Vem aqui, filha amada. Hoje de manhã a minha misericórdia e a minha graça se renovou sobre você. Por isso que é tão importante a gente entender e o que a gente está fazendo, a gente preencher o nosso dia com Deus, com o Senhor Jesus, em comunhão com Ele. Nós temos sentimentos. Nós não somos máquinas. E que nem eu estava citando sobre as ambições que a gente tem, que são tão velhas que nem a história da humanidade, eu me pergunto, qual que será que poderia ser uma ambição que ia ser diferente? Que faria eu destacar de todo mundo? E eu lembro, eu quero compartilhar com vocês, Atos 6, versículo 15. Atos 6, 15. E eu te pergunto, que tipo de pessoa que você tem se tornado? Eu estou falando sobre como é que está sendo o seu dia a dia, como é que você tem preenchido o seu dia a dia. Então, além de habilidades ou coisas que você está procurando para fazer, que tipo de pessoa que você tem se tornado com as suas atitudes? Você tem se tornado uma pessoa rancorosa de manhã cedo? Você tem se tornado uma pessoa amorosa? Você tem se tornado aquela pessoa que na roda da célula, por exemplo, todo mundo fala assim, será que fulano vai vir hoje? Tomara que não. Como é que você é? E será que não vale a pena a gente pensar na possibilidade de, cara, eu gostaria de me tornar a pessoa mais desejada da minha célula. Eu gostaria que as pessoas, quando me veem, eles sabem assim, cara, lá vem fulano, ele só vai falar coisa boa. Ou será que eles pensam em você e falam assim, lá vem o problema da política, lá vem a conspiração, ele deve estar com a outra ideia e vai querer trazer uma confusão na minha cabeça. Como é que as pessoas falam de você? E será que não vale a pena a gente, hoje de manhã, quando eu estou falando sobre o que a gente tem feito, você fala assim, cara, eu quero ser uma pessoa maneira. Porque eu represento Cristo nessa terra, então eu não quero ser chateado, mesmo com os meus desafios, mesmo com os meus boletos, ou com o meu visto em andamento, mesmo com as minhas situações acontecendo. E eu lembro de um camarada, Estevão, onde que no capítulo 6, versículo 15, a gente vê assim, olhando para ele, todos os que estavam sentados no sindério, viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. E eu pensei assim, cara, aí está uma ambição que eu quero ter. Em vez de ter um imóvel, em vez de ter recursos na minha conta, eu gostaria de ter um rosto que nem um anjo. Uma outra tradução diz, brilhava como um anjo. Estevão foi apedrejado. Nessa situação, eles levantaram mentiras sobre ele. Ele agora vem e conta a história da salvação, assim, como nunca antes. Se você quer evangelizar alguém e você não tem as palavras certas, é Atos 7 que você tem que usar. Ali você comunica com todo mundo, do Antigo Testamento até o Messias. Todos eles viram Estevão brilhar. Pensa numa ambição que eu tenho. Que as pessoas olham para mim e falam assim, você é diferente. E eu, volta e meia, eu tenho tido uma experiência muito interessante no aeroporto ou em situações onde que as pessoas chegam para mim e falam assim, você é o quê? Eu falei assim, como assim? No início eu ficava inseguro, mesmo eu tendo meu jeito. As pessoas falam assim, vem cá, você é o quê? Você é ator? Você é cantor? Que você é assim, do jeito que eu estou aqui. Aí eu aproveito a possibilidade e falo assim, sabe o que eu sou? Você quer saber mesmo? Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou filho do único Deus, da única religião que tem um Deus verdadeiro que vive. Ele mora dentro do meu coração. Eu aproveito o gancho para falar para a galera de Jesus. Faço isso mesmo. E eu me pergunto assim, o Estevão, eles olharam para ele e viram assim, cara, você tem o rosto de um anjo. E mesmo assim apedrejaram ele. E aí, no final dessa situação de Estevão aqui, ele fala assim, Senhor, não levam eles em consideração que estavam apedrejando.
Ele conta no capítulo 7, primeiro, papá, tenho visto. Aí ele foi assim... Ouvindo isso, versículo 54, ouvindo isso, ficaram furiosos e rangaram os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu, viu a glória de Deus. E Jesus, em pé à direita de Deus, e disse, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos, eles sabendo que ele estava brilhando, que ele era sobrenatural, que algo sobrenatural estava acontecendo na vida dele. E aí ele termina no versículo 60, na parte B, Senhor, não os considera os culpados por esse pecado, pois eles não sabem o que estão fazendo. Eu lembro de uma outra pessoa que falou a mesma coisa. E eu, de vez em quando, estou fazendo coisas, e eu posso te falar, antes que o diabo venha botar na sua mente, olha, por aquilo que você está fazendo, você é condenado, eu quero te falar que a palavra de vida para você não é a condenação, é a vida. Não é Estevão, ele estava basicamente perdendo tudo. Ali que ele ganhou tudo. De vez em quando, no seu dia a dia, na sua vida, você está pensando que está perdendo tudo. Não, aí que você está ganhando tudo. Porque o nosso Deus é o Deus ressurreto, aquele que quer que o seu rosto brilhe. Talvez quando você for voltar para encontrar seus pais, a sua esposa, você tem um novo brilho. Aí talvez ela olhe de novo para você e fala assim, uau, eu quero concluir com um pensamento. Antes de você pedir perdão a Jesus, ele te perdoou. Agora imagina se você já tivesse sido perdoado pela sua esposa, ou pelo seu esposo, ou pelo seu pai, ou pelo seu banco. Imagina mesmo antes de você pedir. Tanto faz qual foi a situação que você cometeu. Tanto faz qual seria o erro que você cometeu. Eu não falo só de desgraça, eu falo de todo tipo de erro que existe. Onde que o diabo vem com culpa e fala assim, olha, agora isso daí pode trazer rompimento no seu casamento. E, meu Deus, imagina se você soubesse que a sua esposa já te perdoou. Imagina que você soubesse que teu pai já te perdoou. A gente não ia tentar? Mas muitos filhos não voltam para o pai porque falam assim, papai não vai me perdoar. Agora imagina se você soubesse que ele já te perdoou. Imagina que tanto faz qual pecado que você como esposo ou esposa cometeu contra o seu marido, contra a igreja, contra Deus. Se você soubesse que você já tinha sido perdoado, a gente ia viver diferente. E eu quero dessa manhã te convocar a você entender o perdão de Cristo sobre você. Ele te ama, tanto faz o que você já fez. Ele te quer, tanto faz o que você já fez. E que a sua ambição em tudo que você tem feito, como eu comecei, o que você tem feito? Em tudo que você tem feito, que a sua ambição não sejam só os bens materiais e o que esse mundo nos propõe, e sim brilhar que nem Estevão brilha. Hoje eu estou fazendo 40 anos esse ano, e eu olho para trás, eu sou um cara muito pragmático, eu gosto de concluir, fazer, construir coisas, fazer arte, eu gosto disso tudo. Mas hoje em dia eu olho e falo assim, cara, eu quero ser mais parecido com Cristo. Eu quero que as pessoas, quando eles olham para mim, falem assim, cara, esse garoto é diferente. Ele vive de verdade para o reino. Esse garoto não tem vida fácil, não. Mas ele tem coração para o Senhor, e o Senhor tem sido fiel. E hoje eu tenho uma família linda, eu tenho 3 filhos abençoados, a minha mulher me ama, que é um milagre. Então, eu falo assim, cara, Ebenezer, Deus tem sido fiel na minha vida, eu não tenho o que pedir. Eu quero que Ele seja glorificado na minha vida. E o preço que a gente pode pagar é esse, buscar mais dele. E é por isso que nós estamos aqui. Eu quero te convidar a você repensar o que você tem feito. E eu quero te convidar a você ter a ambição de ser que nem Estevão, de brilhar a glória dele. Quando as pessoas olharem para você e falar assim, ele parece um anjo. Ela ali na mesa de som, ali, ó, ela parece um anjo. Isso é diferente. Senhor, eu te agradeço por essa manhã. E que a gente possa ter o brilho de um anjo no nosso rosto. Em tudo que a gente for fazer. Em todo o negócio que a gente for fechar. Em toda a tentativa de visto, em todos os nossos negócios, os nossos relacionamentos, em todas as conversas, em todos os diálogos. Senhor, que em tudo que a gente venha fazer, que o Teu nome possa ser glorificado, Senhor. Pai, que o Teu nome seja a coisa mais importante na nossa vida. Não um bem, não uma conquista, que isso seja simplesmente a consequência, porque nós vivemos contigo. E a tua palavra ela é fiel. Ela diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
E todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas quantas vezes, Senhor, nós temos buscado as demais coisas e o Teu reino a gente tem deixado em último lugar, quando sobra um tempinho. Não, Senhor. Que nessa manhã a gente possa reposicionar as nossas ambições, o nosso tempo, para que o Senhor seja o tempo todo o número 1. Que a Tua glória, andar contigo, seja a nossa maior ambição. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.